1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 30, os irmãos acharam? Amém. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém e amém. O apóstolo São Paulo, irmãos, aqui nesse texto, ele está falando que é possível que uma pessoa esteja na igreja, já tenha aceito Jesus como seu único e suficiente Salvador, esteja na igreja já tendo cumprido a ordenança do batismo em águas, por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É possível que uma pessoa esteja inclusa no rol de membros de uma igreja, através do ato da ceia, tendo regularidade na manutenção da sua vida clerical, a vida de igrejeiro, e é possível que essa pessoa até esteja ativa ministerialmente, atuando em alguma área das muitas áreas possíveis de atuação na igreja, mas apesar de tudo isso, essa pessoa esteja morta espiritualmente. Paulo fala aqui que existe no meio da igreja 3 níveis de pessoas que estão precisando de ajuda. Ele fala dos fracos, ele fala dos doentes e ele fala dos que dormem. Quando Paulo está fazendo essa cadeia de degradação, ele está expondo esse caminho de depressão. Paulo está referindo-se a uma decadência espiritual que pode acontecer mesmo para aqueles que cumprem todos os protocolos dentro da igreja, mesmo estando ativo dentro da igreja, mesmo estando cumprindo os ritos. É possível que alguém ou que nós estejamos na condição de fracos, doentes e pertençamos àqueles que dormem. A palavra fraco aqui quer dizer pessoa que já não consegue mais caminhar com pujança na vida espiritual. A palavra doente aqui tem a ver com pessoas que não conseguem mais produzir no reino de Deus. E a palavra dorme, dormir, dormentes aqui tem a ver com pessoas que morreram espiritualmente. Se você for pegar o termo grego para dormir aqui, o termo grego é thanatos. E a palavra thanatos, ela significa morte. Paulo diz que alguns dentro da igreja, apesar de ter aceito Jesus, apesar de ter sido batizado em águas, apesar de estar com regularidade tomando a ceia do Senhor, e apesar de estar desenvolvendo alguma vocação na igreja, pode ser que essa pessoa esteja dormindo, thanatos, morta espiritualmente. Aí vem-nos a pergunta: é possível mesmo morrer mesmo estando dentro da igreja? Será que é possível nesse lugar de vida, servindo ao Deus que é a vida? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Será que é possível mesmo, tendo recebido a vida com abundância e tendo conhecido aquele que é a fonte de toda a eternidade, uma pessoa estar dentro da igreja e estar morta espiritualmente ou morrer espiritualmente? O apóstolo Paulo, quando ele fala isso aqui aos irmãos de Corinto, ele fala com conhecimento de causa, ele fala como fruto da sua própria experiência na sua caminhada.
ao ver pessoas que estavam dentro da igreja e que acabaram morrendo, não apenas fisicamente, mas no sentido espiritual. E eu quero tomar um texto que é uma imagem que o apóstolo Paulo viveu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Esse texto é bem conhecido, e esse texto fala para nós a respeito de uma pessoa que estava dentro da igreja, de uma pessoa que cumpria determinados protocolos e solenidades, de uma pessoa que vivia o ambiente da igreja, que estava seguindo o Deus da vida, que estava seguindo, ou dizia estar seguindo, aquele que é capaz de dar a vida eterna e a vida abundante. Mas essa pessoa, mesmo estando dentro da igreja, estava morta ou morreu espiritualmente. Olha o texto de Atos 20, versículo de número 6, diz assim: e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, era o clima da ceia, era o dia da ceia, o dia de partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática da pregação até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam todos juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E partindo, e subindo, e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém e amém. Esse texto mostra que é possível, como disse Paulo em Corinto. Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, muitos que morrem. E quando Paulo escreve, ele está falando com conhecimento de causa. Ele está falando algo que é fruto da sua experiência pastoral. Ele está falando algo que é fruto da sua vivência vocacional. Ele está falando de algo que é detectável, constatável, perceptível, com base na sua própria vida, na sua própria história. Paulo diz: é possível sim estar na igreja e morrer, estar na ceia e estar morto. É possível sim cumprir determinados rituais culticos, determinadas solenidades, mas morrer. É claro que o Eutico, ele morre fisicamente, mas essa morte física ilustra para nós o que Paulo está dizendo lá em Corinto, que alguns dentro da igreja acabam morrendo espiritualmente. E nós, irmãos, devemos tomar cuidado para não estarmos aqui na igreja parecendo vivos, mas na verdade já estando mortos. O que é que pode levar uma pessoa à morte, mesmo estando na igreja? Primeiro, o que pode levar uma pessoa à morte, mesmo estando na igreja, é o estar demasiadamente próximo dos holofotes. Olha o que diz o versículo de número 8: havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. O texto diz que o Eutico, ele foi para perto das luzes, e lá perto das luzes, perto dos holofotes, aquilo começou a inebriá-lo, e ele então cochilou, caiu do 3º andar e acabou morrendo. E aqui tem uma lição para nós. Qual é a lição? Que quando nós estamos na igreja por status, estamos na igreja por adequação social, estamos na igreja porque é bonito ser evangélico, estamos na igreja buscando bom nome, estamos na igreja buscando fama,
autopromoção, uma imagem pública, valorização pessoal. Quando estamos na igreja com o fim de buscar likes, inscrições, compartilhamentos, comentários. Quando estamos na igreja buscando os louros que uma vida aparentemente religiosa pode nos trazer. Quando estamos na igreja próximo demasiadamente dos holofotes, valorizando as luzes, valorizando os lugares altos, valorizando a fama de ser crente, a fama de ser evangélico. Quando nós estamos surfando na onda de que é bom ser evangélico, quando nós estamos surfando na onda de que é bom estar na igreja, e nos esquecemos de desenvolvermos uma relação profunda, pessoal, correta com Deus, nós morremos espiritualmente. O Judas Iscariotes, ele morreu espiritualmente estando ao lado do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava ali para aparecer. Ele estava ali pelo dinheiro que aquela relação lhe trazia, pelos lucros, pela fama, pela possibilidade de Jesus de fato e de verdade desbancar o imperador de Roma, se estabelecer como rei na terra e aí colocá-lo como ministro da fazenda, como tesoureiro do rei. E aí essa possibilidade de ascensão social, de crescimento, de autopromoção, fez com que o Judas se esquecesse de valorizar Jesus, de valorizar o exemplo de Jesus, de amar o Senhor e de desenvolver uma relação profunda com Jesus. Nós temos na Bíblia o Simão mágico, que ele foi até batizado, pastor. O texto diz lá em Atos 8 que ele foi batizado. O texto diz que ele creu. Você pode ler o texto lá de Atos 8. Diz assim: ele tendo crido em Filipe, foi batizado e foi ajuntado aos irmãos. Mas de repente ele começou a olhar os milagres que eram feitos, as curas, e ele ficou encantado pelo efeito, pela publicidade, por quanto aquilo trazia boa repercussão para os apóstolos, até o dia que ele ousou, e ele chegou lá e disse assim: eu queria saber quanto custa para você me dar esse poder que você tem. E aí Pedro vai e diz para ele: mas eu não estou entendendo qual que é a sua proposta. Ele diz: a minha proposta não é estar aqui porque eu amo o Senhor, não é estar aqui porque eu valorizo o que o Senhor fez por mim, não é estar aqui porque a cruz me constrange, não. Eu estou aqui pelos holofotes, pela fama, pelos efeitos, pela significação social que eu vou ter a partir de estar aqui. Então, o Simão foi amaldiçoado e estava na igreja, mas morto espiritualmente. Por quê? Porque a proximidade demasiada com as luzes, com as lamparinas, com a iluminação, com os holofotes, acaba nos matando espiritualmente. O versículo de número 9, ele diz assim: e estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu do terceiro andar. Quer dizer, ele estava lá no topo, quer dizer, ele estava lá no cume. Isso tem a ver com o orgulho, isso tem a ver com a vaidade, isso tem a ver com a arrogância, isso tem a ver com a petulância, isso tem a ver com a autossuficiência, isso tem a ver com vir para a igreja, mas nunca entender o evangelho, vir para a igreja, mas nunca entender o caráter de Cristo, vir para a igreja, mas nunca entender a obra de Cristo, vir para a igreja, se envolver, se agremiar, cumprir os rituais, mas não amar o Senhor de fato e de verdade. Está muito próximo aos holofotes, pode nos levar à morte espiritual, mesmo estando dentro da igreja. Nós estamos aqui para servir o Senhor, nós estamos aqui para amar o Senhor, nós estamos aqui, aleluia, para estar junto do Senhor. E se houver qualquer tipo de crescimento, e se houver qualquer tipo de popularidade, e se houver qualquer tipo de expansão, e se houver qualquer tipo de gradação da nossa carreira, tudo isso deve ser provocado pela graça gentil, misericordiosa, amorosa e bondosa de Deus, mas não porque estamos aqui, porque amamos os primeiros lugares, os lugares de destaque, os lugares mais importantes, de forma alguma.
Quem está na igreja amando os holofotes e muito próximo dos holofotes acaba morrendo espiritualmente. 2. Quando é que nós morremos estando dentro da igreja? Nós morremos estando dentro da igreja quando nós estamos exatamente no limiar, na fronteira entre estar dentro da igreja e estar compromissado com o mundo. É muito interessante que o versículo 9 diz assim, estando ali um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela. Ele estava na janela. E o que é a janela? A janela é a fronteira. A janela é o ambiente limítrofe. A janela é exatamente o ponto de decisão e de escolha. Tem a ver com pessoa que está na igreja, que até aceitou Jesus, já levantou a mão, já passou pela água batismal, toma ceia aqui, mas não consegue ser resoluto na fé, não consegue romper com o mundo, não consegue dizer não para a carne, não consegue romper com os vícios, não consegue romper com todas as paixões. Ele olha para a igreja e o coração dele bate forte pela igreja, pelo louvor, por tudo que Deus faz aqui, mas quando ele olha para o mundo, ele justifica para si mesmo que o mundo ainda é bom, é interessante, é relevante. Ele justifica para si mesmo que ainda vale a pena e tem valores no mundo. Ele é aquele popular crente Raimundo que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Ele é o crente que não decidiu-se, não é resoluto, não é firme. Ele é o crente morno. E a palavra de Deus diz assim: se você é quente, eu estou manifestando a minha glória, a minha unção a você. Se você é frio, eu manifesto a você a minha misericórdia, porque você é alvo da evangelização. Agora, se você é morno, a proposta que eu tenho para você, diz o Senhor, é vomitar-te, para ver se você caindo, descobre e entende o seu estado lastimável e lamentável. Quem é morno é um indivíduo que é pior do que ser frio, porque o indivíduo que está lá no pecado, ele vai ser evangelizado. Agora, o indivíduo que está na igreja, ninguém tem coragem de dizer: você precisa aceitar Jesus de novo. Ninguém tem coragem de dizer para ele: você precisa batizar de novo, você precisa tomar ceia de novo, você precisa entender o evangelho de novo. Começa lá do final da fila. Ninguém tem coragem de dizer isso para ele. Aí ele fica aqui se auto-enganando, enganando os outros. Mas Deus, que tem os olhos como chama de fogo, Ele conhece os que são seus. Ele sabe quem é que está aqui de verdade, quem é que olha para o mundo e não se encanta com as mentiras, e não se encanta com as pseudo-belezas que existem no mundo. Quem está aqui de verdade, de coração, não é indeciso. Quem está aqui de verdade não flerta com o mundo. Quem está aqui de verdade é um Abraão que diz assim: não importa se eu vou para o deserto ou se eu vou para a campina, o que importa é que eu amo a Deus, eu tenho compromisso com Deus, e aonde eu estiver, a bênção de Deus estará sobre mim. Aleluias. Aquele indivíduo que está na janela, ele é um indivíduo como Ló. Eu gosto do texto de Gênesis 13, que fala assim, que o Abraão dividiu com Ló. Aí o texto diz assim: e Ló armou as suas tendas. Beleza. Só que depois, aí você continua lendo o texto, fala assim: e armando as suas tendas até Sodoma. Primeiro ele arma as tendas, depois ele estende as suas tendas até Sodoma. Aí a história vai passando, quando chega lá em Gênesis 19, onde é que está o Ló? O Ló está dentro de Sodoma. O Ló está eivado, viciado. O Ló, ele está, aleluia, totalmente envolvido, porque você não vai conseguir viver aqui com o coração lá, você não vai conseguir viver aqui com o olhar lá, não. Você precisa ser resoluto, você precisa ser resolvido, você precisa romper de uma vez por todas e dizer não ao mundo. Você precisa fazer como fez Mateus, que ouviu a voz do Senhor: vem. E o texto diz assim: e deixando tudo, levantou-se e seguiu ao Senhor.
Você precisa fazer como fez o Zaqueu, que quando o Senhor diz: hoje me convém pousar na tua casa, o texto diz assim: e recebeu Jesus gostoso. E quando ele estava lá naquele encontro, ele disse assim: Senhor, eu te amei tanto, eu me senti tão amado por Deus, pela sua presença aqui, eu entendi a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E eu quero dizer hoje uma coisa para o Senhor. Jesus disse: o que foi, Zaqueu? Ele disse assim: se eu lesei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e a outra metade eu vou dar aos pobres. Talvez alguém na casa dele tenha levantado e falado: se metade você vai devolver 4 vezes mais, e a outra metade você vai dar para os pobres, você vai ficar com quem? Aí ele diz assim: quem achou a pérola de grande valor, quem achou o tesouro escondido de Deus, quem achou a graça e a misericórdia de Deus. Aleluias, aleluias. Precisa única e exclusivamente de ter o Senhor como a sua porção na terra. Precisa ter o Senhor como a sua porção na terra. Aleluias. Morre espiritualmente quem busca demais as luzes. Morre espiritualmente aquele que está no limiar. Ele está no limite. Ele está exatamente na fronteira. Ele está na janela. Ele está lá e ele está aqui. Ele se encanta aqui, mas ele se encanta lá. Ele acha valores aqui, mas ele acha valores lá. Ele acha entendimento e compreensão aqui, mas ele acha compreensão lá. E ele então não consegue se decidir. É um coração dividido, é o ânimo duplicado, é aquele indivíduo que coxia em 2 pensamentos, é aquele indivíduo volúvel, volátil, é aquele indivíduo que ele é como palha, levado e conduzido por qualquer vento mais forte. Mas Deus está nos chamando aqui, aleluias, para sermos resolutos, resolvidos e dizermos: não, eu encontrei meu valor no Senhor, eu encontrei a plenitude no Senhor, eu encontrei a vida no Senhor. E quem faz isso desce da janela. Você é casado e o seu marido vive na janela do relacionamento. Dá certo esse relacionamento? Não dá. Você está contratando um empregado e o seu empregado, ele trabalha na sua empresa, mas flerta com a empresa do vizinho. Dá certo essa relação? Não dá. Você tem um amigo, mas esse amigo tem um amigo mais amigo do que você, e ele uma hora prejudica você para beneficiar o outro. Dá certo essa relação? Não dá. Se não dá certo essas relações humanas para aquele que fica na janela, por que daria certa relação espiritual com Deus? Não dá. Nós precisamos hoje descer dessa janela e ficar no centro do templo e dizer ao Senhor: Senhor, aqui eu entro e encontro a sua beleza, a sua graça, a sua completude. Aqui, Senhor, eu encontro. Terceiro, quem é que morre espiritualmente? Morre espiritualmente aquele que está dormindo. O versículo de número 9 diz assim: e estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar. Por quê? Porque ele estava tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Que sono é esse? É o sono que tira da oração os discípulos que não oram com Jesus. Jesus chama os 12, dos 12 ele chama 3, e dos 3 ele vai se afastar um pouquinho para orar. E quando Jesus volta, como é que os discípulos estão? Eles estão tomados de um sono. É um sono tão terrível, é um sono tão pesado, é uma exaustão tão terrível, que a gente já não ora mais. E não ora por quê? Não ora por causa do sono. Esse sono é físico, tudo bem, mas esse sono também, ele é um símbolo de uma letargia, ele é um símbolo de uma lerdeza, ele é um símbolo de um retardamento, ele é um símbolo de um enfraquecimento do nosso vigor e da nossa energia na oração. Quando nós dormimos o sono da negligência e nos ausentamos da oração, nós estamos a um pé de cairmos nessa morte espiritual. Que sono é esse? É o sono da fuga do Jonas, o sono da desobediência, que Deus fala para ele: vai para Nínive. E ele vai para onde? Vai para Tarsis. E ali ele vai dormir. E aí Deus manda uma tempestade, mas ele está vencido, ele está extenuado, ele está exaurido. Por causa de quê? De um sono. Que sono é esse? É o sono da desobediência.
a sonolência, o enfraquecimento de quem desobedeceu a Deus, de quem saiu da vontade de Deus e quem agora está envolvido num turbilhão, numa tempestade terrível, mas não tem em si força para despertar. Que sono é esse? É o sono de Abraão. O sono de Abraão, que em Gênesis 15 vai ofertar um sacrifício para Deus, e ele fica ali, ele corta os animais e deixa um de um lado, outro do outro, uma metade de um lado, outra do outro, e ele fica ali, mas daqui a pouco começam a vir as aves para comer o sacrifício, e ele então começa a cair no sono, e ele tem que ficar lutando contra aquele sono para enxotar as aves, mas quando ele dorme, vem as aves para mover os sacrifícios de lugar, as aves vêm transtornar o altar, as aves vêm bagunçar o altar. Por quê? Porque o pai Abraão está tomado do sono, até que Deus vem e diz: Abraão, desperta, Abraão, abre esse olho, Abraão, desperta essa alma, Abraão. Que sono é esse? É o sono da indiferença, do Sansão, que deita a cabeça nas coxas, nas pernas de Dalila, e ele deita a cabeça e ela vai fazendo ali um cafuné nele, e aquele ambiente é um ambiente delicioso, maravilhoso, mas daqui a pouco vem a tesoura e corta o seu cabelo e se esvai a sua força. O problema não é o cabelo, o problema é a indiferença, o problema é ignorar aquilo que Deus deu, o problema é desvalorizar aquilo que recebeu de Deus, o problema é não entender que as coisas que Deus nos entrega, Deus vai requerer de nós mais cedo ou mais tarde, e nós precisamos levar com uma certa atinência, com atenção, com cuidado, porque senão vivemos o sono da indiferença. É o sono dos apóstolos no Getsemane. Jesus, irmãos, soltando pelos poros dele gotas de sangue, e os discípulos estão como? Os discípulos estão dormindo, até que ele se levanta e diz assim: basta, chega, porque aí veio o tentador, e agora você já não tem mais tempo. Esse sono, aleluias, da indiferença, do pecado, da falta de oração, esse sono que vai fazendo com que a gente se torne displicente, acaba nos matando. Então é possível uma pessoa estar na igreja, mas estar sonolenta, não fisicamente, mas no sentido espiritual, não está percebendo as coisas. Deus está dizendo para nós hoje: desperta, tu que dormes, e levanta, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo e vai surgindo sobre ti. Desperta, tu que dormes. O apóstolo Paulo fala para a gente não ser vagaroso na vida espiritual. Antes nós temos que ser fervorosos no espírito. Tem gente que é muito vagaroso, ele está andando na vida espiritual e ele está andando letargicamente, lentamente, de forma retardatária. Ele está atrapalhando o seu caminho e o caminho de outros que começaram muito depois, já avançaram na vida espiritual, estão produzindo no reino de Deus, estão vivendo coisas maravilhosas, mas ele está ali naquela lerdeza dele. Deus nos trouxe aqui para nos chacoalhar esta manhã, através da sua palavra, e nos dizer: desperta, tu que dormes, desperta, tu que dormes, aleluias, pois já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quarto e último lugar, como é que uma pessoa morre espiritualmente estando dentro da igreja? Ela morre porque ama demais os holofotes. Ela morre porque ela fica no limite entre a igreja e o mundo. Ela morre porque ela anda de forma sonolenta, anda parecendo adolescente. Eu tenho 2 adolescentes em casa, parece que eles são ursos que gostam de hibernar. Eles deitam 10 horas e vão acordar 13, 14 horas do dia seguinte, se você não acordar. E você os acorda, e sabe como é que eles estão? Eles estão dormindo ainda, eles fazem todas as coisas no automático. Você olha e fala assim: meu Deus, mas como é que pode dormir tanto? Né? Tem gente na vida espiritual que dorme. Você chama para uma oração, ele está dormindo. Você chama para o estudo da palavra, ele está dormindo. Você chama para se envolver na igreja, ele está dormindo. Ah, cuidado, você vai cair desse 3º andar, e você não vai ficar vivo. Mas Deus nos chama esta manhã aqui, aleluia, para nos chacoalhar. De vez em quando eu vou chamar o Dudu, eu começo assim: Dudu, vamos embora. Daqui a pouco: Dudu, vamos embora, Dudu. Daqui a pouco: Dudu, ô Dudu, ó o horário. Daqui a pouco eu tenho que ir lá e fazer assim. Fala, pai.
Porque você pensa que ele vai despertar de uma vez? Desperta nada ele. Fala, pai, eu tô quase pirando de cabeça para baixo. Eu já vou, já. Tem que tomar cuidado. Fala pro seu irmão, toma cuidado com o sono. Acorda, fala, pai, acorda. Acorda. Fala pra ele, não dorme não. Fica vigiando, seja vigilante, né? Vigia, não dorme não. Acorda. É complicado, né? Quarto e último lugar, quando é que a gente morre estando dentro da igreja? Quando desenvolvemos uma resistência e um tédio à palavra. A palavra de Deus precisa ser ensinada. Vocês estão de parabéns, eu estou aqui falando há 35 minutos, vocês estão me ouvindo a palavra. Glória a Deus por isso. Nunca permita que o tédio pela palavra, olha Deus, tome conta do seu coração. Nós temos hoje uma igreja que dá cada vez menos tempo à palavra. As pessoas apresentam muito, as pessoas resolvem muita parte administrativa, cantam muito, e quando chega na hora da palavra, são 10, 15 minutos, aí você dá uma saudação, nem dá tempo do indivíduo processar a leitura do texto, e aí quando ele vai acordar, acabou o sermão. Por quê? Porque as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais tédio pelas escrituras, tédio pela palavra. Há uma resistência, isso é bíblico. A Bíblia fala que nos últimos tempos, Satanás, ousando contaminar a igreja, ele criará resistências, comichões, são enfermidades que ele vai criar, impedindo que a palavra de Deus penetre, que a palavra de Deus entre. O que acontece com o Eutico? Ele senta na janela, lá no terceiro andar, daqui a pouco ele começa a sentir uma sonolência. Paulo está pregando, mas ele não se encanta com o Gênesis, com o Êxodo, com o Levítico, com Números, com o Deuteronômio. Ele não estava ouvindo Billy Graham, ele não estava ouvindo outros grandes pregadores, ele estava ouvindo Paulo, o maior doutrinador da igreja. Mas para ele não fez a menor diferença. Por quê? Porque havia um tédio, um cansaço com as doutrinas, um cansaço com os ensinos, um desprezo pela palavra. Paulo, em outro trecho, ele vai dizer: eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, porque isso é vida e saúde para vós. Mas tem gente que chega e fala assim: de novo a história de Jesus, de novo a história de Noé, de novo. É exatamente isso. 2000 anos de história, e a igreja, ela mantém-se com o seu sermão, com a sua mensagem. Se você ler as palavras ou as pregações de Jesus, você vai ver que o que eram as pregações de Jesus? Era recontar os fatos passados e ressignificá-los. Pronto, era isso. Era isso. Quem ia ouvir Jesus, aleluia, não podia ter tédio pelas histórias bíblicas, pelas personagens bíblicas, pelas passagens bíblicas. Não, e nós temos que lutar contra isso dentro de nós. Nós é que temos que lutar contra isso, porque vem aquele tédio mesmo, vem aquela vontade de dizer: ah, meu Deus do céu, de novo a mesma história da Bíblia, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher não já foi curada no outro dia aí, por que estão voltando com ela de novo? De novo a mesma história de Jesus acalmando a tempestade. Jesus não acabou todo dia ter tempestade desse mar? É um tédio, é um desencanto pelas escrituras sagradas. Se nós ficarmos longe das escrituras sagradas, nós morreremos espiritualmente, mesmo estando dentro da igreja. Por isso, ame a palavra, valorize a palavra, leia a palavra, aleluia, cuide de ter na palavra de Deus a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aí eu termino aqui dizendo o seguinte: bom, uma pessoa que morreu espiritualmente, porque esteve muito próximo dos holofotes, uma pessoa que morreu espiritualmente porque ficou no limite entre a igreja e o mundo, uma pessoa que morreu espiritualmente porque se tornou uma pessoa sonolenta na vida cristã, uma pessoa que morreu espiritualmente porque desdenhou da palavra de Deus, uma pessoa que morreu espiritualmente porque não é madura. Eu queria ressaltar esse último ponto que Paulo, a Lucas escrevendo Atos, assim: havia um certo jovem, ele era jovem. Se nós cultivarmos a nossa infantilidade espiritual, nós morreremos estando dentro da igreja. Nós precisamos amadurecer, evoluir
progredir. Aliás, Paulo mesmo fala assim: irmãos, eu queria vos tratar com uma comida mais sólida, mas eu só dou leitinho para vocês. Aí daqui a 3 anos eu volto a vocês, e quando eu chego lá, vocês estão querendo leite de novo, Mucilon, Nesquik. Quando é que vocês vão se servir de uma feijoada? Quando é que vocês vão se servir de uma comida mais sólida? Né? Precisa evoluir, precisa crescer, precisa expandir, precisa amadurecer, precisa de fato, de verdade, progredir na vida com Deus, na relação com Deus, tornando-se uma pessoa mais firme, mais sólida, uma pessoa mais rígida, mais comprometida com o Senhor. O Eutico, ele morre porque ele é jovem, e o jovem é displicente, o jovem ele não lê a situação, o jovem ele é descuidado, o jovem ele se assenta na janela como se estivesse sentado numa cadeira, para ele não faz muita diferença. Mas quem é maduro não, quem é maduro observa os perigos, quem é maduro percebe as sutilezas do mal, quem é maduro entra e sai bem. Por quê? Porque a maturidade te faz andar na justiça, na integridade, na palavra de Deus. Aleluias. Paulo diz assim: eu queria vos falar como a espirituais, mas eu vejo que vocês ainda são carnais. O que é esse crente carnal? É um indivíduo que ele não evolui, sabe? Ele não dá um passo à frente, ele está sempre ali escorregando na mesma posição. Não, Deus nos chamou para o amadurecimento, para abandonarmos as coisas que para trás ficam e para prosseguirmos para o alvo da soberana vocação de Deus, que é o conhecimento pleno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu pergunto aos irmãos: há possibilidade de restaurar um crente morto dentro da igreja, sim ou não? Será que é possível reviver? A pergunta que Deus fez lá para o profeta: poderiam reviver esses ossos? Podem reviver os ossos secos, irmãos? Sequíssimos? Sim. João capítulo 11, versículo 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluias, glória a Deus. Como é que o Eutico revive? Como é que o Eutico ressuscita? O texto é bem claro quando diz que Paulo desce ao nível dele. O versículo 10 diz assim: Paulo parou a pregação e desceu. Quando nós percebemos que estamos mortos, ou que há morte espiritual, nós precisamos descer na oração, na humilhação, na constrição. Quando nós percebemos que estamos mortos, nós precisamos reconhecer e descer. E aí, quanto mais profundos nós descemos, mais a graça, a misericórdia e a bondade de Deus nos alcançam para nos levantar, aleluias, e dar vida. Se você se sente morto espiritualmente, essa manhã aqui, Deus está chacoalhando você e dizendo assim: desce, desce porque eu vou te dar vida, desce porque eu vou restaurar pessoas, desce porque a minha graça vai te visitar, desce porque eu vou trabalhar na sua vida de forma poderosa, desce, aleluias. Paulo, ele abandona o seu posto e desce, ele vai até o Eutico, e lá, quando ele desce, aleluia, a vida retorna, a graça de Deus é manifesta e o menino ressuscita. Como é que ressuscita? Quando há oração intensa. Paulo ora profundamente, aleluia, glória a Deus. Nós devemos orar até sentir a graça de Deus e o renovo de Deus na nossa vida. Devemos orar até sentirmos que de fato, de verdade, nós somos avivados pelo Senhor. Devemos orar até que o nosso coração e a nossa mente se inflamem pela presença de Deus. Devemos orar até que a vida de Deus volte a correr em nós. Devemos orar intensamente até que o desejo de oração volte. Nós devemos orar, porque é através da oração que Deus levanta mortos, ressuscita mortos e manifesta a sua graça e o seu amor. Fala para o seu irmão: ore em todo tempo. Diga: ore em todo tempo. Aleluia. Diga para ele assim: quando estiver sem vontade de orar, ore até ter vontade. Ore até ter vontade. E quando lhe faltarem palavras, vai dizendo: Senhor, me ressuscita, Senhor. Senhor, sopra sobre mim do seu Espírito, Senhor. Renova minha vida, Senhor. Anima minha alma, Senhor. Visita o meu coração, aquece o meu coração, Senhor. Aleluia.
E eu tenho certeza que você receberá, aleluia, as torrenciais manifestações da graça e do amor de Deus. Labacandaramahai, Deus te levantará. Aleluia, levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face por gentileza e receba vida. Vida com abundância da presença de Deus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Como é que a gente volta a ter vida? Abraçando e se deixando abraçar. Acho muito interessante que o texto diz assim, que Paulo desceu, orou por ele, mas deu um abraço. Oh meu Deus, é bom receber um abraço, né, irmãos? É bom receber um abraço. Não estou falando daquele abraço de onça, não é isso? Estou falando daquele abraço que te esmaga, que te destrói. Eu estou falando um abraço verdadeiro, um abraço genuíno. Não é o abraço do Judas. Aleluia. Tem um texto aqui em Atos 20 que fala assim, que quando Paulo se despediu dos irmãos, o texto diz assim: e os irmãos, lançando-se ao pescoço de Paulo, o abraçaram e o beijaram. Eu gosto muito desse texto, porque ali Paulo está se despedindo da igreja da Ásia, ele não vai voltar mais na Ásia, e os irmãos entendem isso, e aí os irmãos se abraçam com ele, e aquele abraço evolui para um agarro, aquele abraço evolui para um beijo. Eles então ali conseguem encontrar vida. Paulo, ele tem experiência, e quando ele desce para abraçar o Eutico, não é um abraço de tapinha nas costas, não, esse abraço falso que as pessoas dão na gente, que dá vontade de fazer o sinal da cruz para a pessoa. Cai fora, meu irmão. É um abraço de verdade, sabe? É aquele beijo autêntico. É a vontade de pessoas que Deus coloca ao nosso lado, de que a gente de fato, de verdade, esteja vivo. É brasa abraçando com brasa, aleluia, e acendendo e reacendendo o amor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Fala para o seu irmão, abrace e se deixe abraçar. Diga para ele, abrace e se deixe abraçar. Quando você abraça, você transmite vida. E quando você se deixa abraçar, você recebe vida, recebe ânimo, recebe avivamento, recebe alegria, recebe paz do Senhor na sua vida. Tem que ser um abraço como aquele que a Bíblia diz que o José dá um abraço em Benjamim. E quando ele abraça o Benjamim, aquele abraço é tão poderoso que toda aquela armadura, toda aquela indumentária, toda aquela rigidez, aquela dureza que ele vinha conduzindo a sua relação com seus irmãos até aquele momento, cai por terra. E o texto diz assim, ele não aguentando, foi para o ambiente do lado, e ele chorou, e a sua voz foi ouvida em todo o Egito. É esse abraço, é esse nível de abraço que Deus deseja que a igreja dê. Aleluia, nós não estamos aqui para apagar o pavio que fumega, nós estamos aqui para abraçar. Tem um texto lá de Isaías que fala assim, ele não deixará apagar o pavio que fumega. Faz assim, ó, faz assim, por favor. Como é que você faz para o pavio não apagar? Você faz assim, ó, isso, você abraça ele, aí vai assoprando bem devagarzinho. Você não pode dar um assopro muito forte, se der um assopro muito forte apaga, mas você abraça e a vida vai voltando, e daqui a pouco tem uma fogueira. Aleluia, levante a sua mão por gentileza. Deus está dizendo, eu estou abraçando a minha igreja esta manhã. Sinta o abraço de Cristo aí em você, sinta o abraço do Espírito Santo em você. Deus está abraçando você, está soprando. Ele sabe as suas limitações, Ele sabe a sua fraqueza, e Ele nos trouxe aqui esta manhã para nos reavivar e dizer, a vida plena em você. Aleluia.